Investimento em startups é mais uma opção de alocação de portfólio, pelo menos desde 2017, quando a CVM regulamentou as plataformas de Equity Crowdfunding, uma modalidade de captação de recursos. Só que a taxa Selic a 2 dígitos tem feito as pessoas no mundo todo serem mais seletivas em relação aos investimentos mais arriscados, como é o caso da aposta em empresas menores. Dito isso, o que é que dá para esperar desse mercado nos próximos anos? Para responder essa e outras dúvidas, o Money Minds hoje conversa com o Igor Monteiro, CEO da Exceed, empresa que viabiliza investimentos em startups. Olá, Igor, tudo bem? Obrigado por topar falar com a gente. Obrigado pelo convite. Igor, eu queria entender um pouco desse momento do mercado. O mercado de investimento em startups também está passando por uma recuperação? Se a gente fizer uma comparação com 2021, foram pelo menos 2 anos de muita correção, né? E que, de certa forma, acho que até para o amadurecimento do mercado, do próprio ecossistema de investimento de startup, foi importante. 2021, eu diria que, né, as decisões fugiram um pouquinho dos fundamentos, especialmente do ponto de vista de valuation, do ponto de vista de tamanho de cheque versus maturidade das startups. A gente viu essa correção muito forte em 22 e 23 e não tem como desconectar, né, com o mercado de renda variável tradicional. O mercado de investimento em risco é muito sensível à taxa de juros. Então, a gente tem uma visão na Exceed que, tão ruim quanto taxa de juros alta, são taxas de juros crescentes, porque o investidor, especialmente pessoa física, ele tem o benefício da espera. Então, a taxa de juros está sempre crescendo, então aquele ciclo, por mais que ele tenha sido muito acelerado, mas o ciclo de aumento de taxa de juros, ele machucou bastante o mercado de investimento de startups lá em 2022, especialmente. O que a gente já começa a ver é que, de fato, esse período mais turbulento já passou, e que agora o mercado está começando a acomodar, né? E, naturalmente, a partir do momento em que o volume de capital disponível ele reduziu drasticamente em 22 e 23, a gente viu essa mesma correção nos valuations das empresas também. Então a gente começa a ter uma série de boas oportunidades justamente por causa dessa correção. Como se fosse, né, uma consequência positiva de um momento difícil. E o que seriam essas boas oportunidades em termos de cifras e de setores? Do que a gente está falando em relação... É muito diferente ao movimento que a gente viu no passado? Eu acho que uma forma muito didática da gente enxergar isso é da gente pensar em valuation das empresas versus maturidade. A gente, em 2021, né, se a gente for pensar aquela jornada clássica do Venture Capital, uma empresa vai fazer um seed, depois uma série A, vai fazer uma série B, C e D, etc. A gente via empresas fazendo seed no Brasil a mais de 100 milhões de dólares de valuation, né? Então, assim, é como se em algum momento lá atrás desenquadrou cheque e valuation para maturidade da empresa, por quanto ela já entregou, tanto do ponto de vista de desenvolvimento de produto, quanto mesmo de receita, tração comercial, quanto que ela já validou aquela tese. Então, quando eu falo de boas oportunidades hoje, é que a gente voltou a ter essa relação um pouquinho mais condizente, né? Ou seja, você tem... Aí a gente pode até pensar, por exemplo, empresas de software por assinatura, SaaS. A gente começa a ter múltiplos de receita anual recorrente muito mais acomodadas, muito mais, enfim, bem inferiores ao que a gente via lá atrás em 2021. Então essa correção ela vai trazer boas oportunidades porque vai dar... a gente tem um eterno equilíbrio entre a empresa fazer uma captação correta, depois a gente pode explorar o que significa isso na prática, porque uma captação correta é nem valuation baixo demais para que ela não entregue um equity mais do que ela deveria, acima do que ela deveria. E se uma empresa faz uma captação com valuation muito superior ao que deveria, que aconteceu demais em 2021, no final do dia o que está acontecendo é que ela está contratando um problema para o futuro. Porque ela não vai conseguir entregar crescimento para entregar retorno para aqueles investidores. Então, na verdade, ela vai ter uma conversa muito dura com aqueles investidores que entraram no valuation errado. E a gente viu muito isso acontecer, especialmente no passado. Empresas pós-2021 captando investimento ou querendo captar investimento em 23 e tendo que aceitar valuations bem mais baixos, né? O que o mercado chama de down round, ou seja, são conversas muito duras, não tem ninguém feliz, né? O empreendedor não está feliz, contamina a história de crescimento, o investidor lá atrás não está feliz. Então agora, quando a gente começa a ter, de novo, o Brasil ele é muito rico em termos de empresas, empreendedores, aqui, esse nosso ambiente hostil, acho que ele prepara muitos empreendedores. E agora, quando a gente tem, né, fundamentos, tentando pegar analogia com o mercado tradicional,
pouquinho mais razoáveis do ponto de vista de valuation versus atração comercial versus o que a empresa já entregou, aí é oportunidade para todo mundo, especialmente para os investidores que voltam a acessar esse tipo de ativo. Uhum. E em termos de oferta, o que vocês estão aí esperando ainda para esse ano e para os próximos anos? Vai ter uma melhora na avaliação de vocês, né, que deve ser gradual? Sim, é gradual, ela já vem melhorando, acho que especialmente desde o último trimestre do ano passado. Deu uma leve chacoalhada agora na virada do primeiro para o segundo trimestre. E curiosamente, muito parecido com o mercado tradicional, se a gente for olhar o mercado tradicional, seja bolsa, seja fundo multimercado, abril e maio foram 2 meses um pouquinho mais desafiadores, mas a gente vai ter oportunidade justamente porque a gente já está em patamares de juros menores. Se no futuro próximo os juros voltarem a cair, isso também ajuda o investimento de risco. Então, por exemplo, pessoalmente na Exceed, né, a gente já espera terminar o ano lançando uma oferta por semana, o que é um volume inédito, né? Então, nem em 2021 a gente tinha essa velocidade. Uhum. Uma oferta por semana, mas para quem são essas ofertas? Que tipo de investidor a gente está falando? Legal. Majoritariamente investidor pessoa física, né? E aí eu acho que é um dos grandes propósitos da Exceed, que é dar acesso a esse tipo de ativo para o investidor pessoa física. Se a gente fizer uma retrospectiva do mercado de venture capital, e aí a gente tem uma visão muito clara que o mercado de venture capital ele amadurece de forma semelhante ao que aconteceu com outros produtos no mercado financeiro tradicional, né? Primeiro o produto não existia, depois o produto é restrito a investidores institucionais ou a ultra ricos, e agora você vai democratizando o acesso. A gente viu isso em diferentes categorias dentro do mercado financeiro. E aqui a gente está falando majoritariamente de investidor pessoa física. Então, assim, a partir de R$5.000, através da Exceed, o investidor consegue começar a investir em startups. E isso é impensável há poucos anos, né? Então, isso é uma fase final de um processo de amadurecimento. Claro, a gente está falando de uma oferta regulada, a gente está falando de uma plataforma que tem ritos muito rigorosos no processo de análise. Isso faz com que toda essa evolução seja possível. Não tem amadurecimento no mercado financeiro que não passe por regulamentação, que não passe por educação financeira e que não passe por tecnologia. Uhum. E aí tudo isso que a gente tenta embarcar aqui na Exceed. E o investimento em startups, ele entra... Como é que ele se encaixa numa alocação de portfólio? Ele corresponde a um tipo de investimento muito mais arriscado? Como é que vocês classificam? O que vocês recomendariam em termos de porcentagem assim, para um investidor? Legal. Bom, do ponto de vista de classificação, né, a gente está falando de um ativo que tem características muito específicas, né, baixa liquidez, tem um perfil de risco mais elevado e, consequentemente, tem um potencial de retorno mais elevado, né? Então, é importante que isso faça parte de uma fatia pequena do portfólio do investidor. A Exceed, do ponto de vista de regulamentação, ela não está permitida de dar uma recomendação específica. É importante que o investidor pessoa física procure o seu assessor, o seu banker, etc. Mas sem dúvida nenhuma vai fazer parte de uma fatia pequena do portfólio desse investidor, porque justamente por essas características de baixa liquidez, maior risco e maior potencial de retorno. O que a gente tem conseguido é um processo de modernização das estratégias de diversificação, né? Antigamente, quando o investidor pessoa física queria diversificar sua carteira, ele basicamente dividia em renda fixa e renda variável. Isso lá, 10, 15 anos. E aí, aos poucos, isso foi evoluindo, né? Ele foi tendo mais produtos. Então, ele começou a acessar o mercado internacional, como estratégia de diversificação, e agora, mais recentemente, ele começa a acessar esse tipo de ativo, né? De igual forma como aconteceu também há alguns anos com cripto, enfim, com ativos alternativos que não eram, enfim, acessíveis ao mainstream do mercado financeiro. Uhum. Você falou que vocês não dão recomendação de investimento, mas você pode falar um pouco sobre o que é esse trabalho da Exceed, o que vocês fazem exatamente, como é que é viabilizado esse investimento? Claro. A Exceed é uma plataforma de investimento com foco em startup. A gente nasceu com um propósito muito claro de dar acesso ao investidor pessoa física a esse tipo de ativo. Se a gente voltar um pouquinho, o investidor pessoa física que queria investir em startup há pouco tempo, ele ficava muito restrito ao seu ciclo quase que geográfico de networking. Então, eu investi na empresa do filho do meu amigo ou de um primo, etc.
Muitos investidores que tinham interesse não necessariamente tinham a capacidade técnica de analisar esses ativos e nem utilizavam os instrumentos de investimento, o contrato de investimento correto. Então a Exceed surgiu para profissionalizar esse processo inteiro. A gente tecnicamente está falando de uma oferta pública de uma startup. Em alguns lugares do mundo chamam justamente de mini IPO. Então a empresa ela abre capital na nossa plataforma, dando acesso a investidores de pessoa física. E é muito importante que fique claro que nós não somos uma plataforma aberta. Menos de 1% das empresas que nós analisamos vão para a plataforma. Isso significa que hoje a gente faz algo semelhante a um trabalho de banco de investimento para empresas de pequeno porte, em que a gente vai analisar modelos de negócios, projeções financeiras, o quanto que aquela empresa já entregou, desenvolvimento de produto, tamanho do mercado. A gente vai analisar muitos empreendedores. Então a gente constrói todas as teses, traz para a plataforma e hoje são, enfim, quase 80 mil investidores com contas abertas na Exceed justamente querendo acessar esse tipo de ativo. Quando a gente olha em retrospectiva, o que a gente está fazendo hoje era impensável há 5, 6 anos atrás, né? Investidores do Brasil inteiro investindo em empresas do Brasil inteiro num processo 100% digital, regulado pela CVM, sem imprimir um papel e às vezes sem conhecer pessoalmente um empreendedor, né? Então é como se a gente estivesse trazendo conceitos do mercado financeiro tradicional para o mercado de investimento em startups. A gente hoje tem investidor com mais de 30 empresas através da Exceed. Então é o fortalecimento desse nosso posicionamento enquanto canal de alocação patrimonial. O investidor ele vai ter os investimentos dele nas instituições financeiras as mais tradicionais do mercado e ele vai alocar uma fatia do patrimônio dele para montar uma carteira de startups através da Exceed. Igor, e o perfil dessas empresas que vocês avaliam e que tendem a ser aprovadas, como é que é essa empresa que está na plataforma de vocês hoje? A regulamentação nos dá alguma flexibilidade do ponto de vista de maturidade. Se a gente olha hoje o que a regulamentação permite, a gente está falando de ofertas de até 15 milhões de reais para empresas que faturam por ano até 40 milhões de reais. Então, intencionalmente, né, a Exceed é agnóstica do ponto de vista de setor, porque se a gente tem justamente, se nós queremos ser um canal de diversificação para os investidores, então é fundamental que a gente selecione empresas, modelos de negócio distintos, setores distintos, maturidades distintas para que esses investidores possam investir. Então hoje, desde empresas que estão começando a investir, às vezes empresas que acabaram de emitir a primeira nota fiscal, até empresas que faturam no teto da regulamentação. E isso faz com que os investidores tenham perfis muito distintos para ter acesso, enfim, a esse tipo de ativo. Em relação ao trabalho de vocês como empresa, como é que vocês estão evoluindo como negócio, né, a Exceed? O que vocês estão planejando para chegar a esse investidor, pessoa física? A gente tem cada vez mais aproximado a Exceed do mercado financeiro tradicional. Eu acho que isso é muito importante enquanto amadurecimento do setor como um todo, porque se antes investimento em startup era algo offline, restrito, a gente cada vez mais acredita nesse investimento como de fato um produto financeiro. E como produto financeiro é muito importante que a gente esteja perto das grandes casas. A gente hoje, enfim, já tem parceria comercial com o Itaú, as ofertas hoje estão disponíveis através do aplicativo IO, e isso faz com que a gente consiga trazer o produto investimento de startup para o investidor pessoa física na ponta. E aí com muito esforço de educação financeira, muito esforço de orientação sobre como isso se encaixa na estratégia de diversificação, mas para a gente isso é uma mudança importante de posicionamento. É como se a Exceed cada vez mais saísse de uma postura estritamente no B2C, focado no investidor direto, e através de grandes parcerias com grandes parceiros, a gente se aproximasse do mercado tradicional e do investidor na ponta que quer ter acesso a esse tipo de investimento e até pouco tempo simplesmente não sabia como. E como é que se dá esse retorno para o investidor? Bom, essencialmente de duas formas, né? A primeira é a mais clássica, quando uma empresa capta investimento através da Exceed e 2, 3, 5 anos depois ela vai ser adquirida por um player maior, né? Comprando 100% do capital da empresa. E tem o mercado secundário, que ele é muito debatido em Venture Capital justamente pela falta de liquidez, em que hoje ele opera quase como um mercado de balcão, em que o investidor A levanta a mão e fala, olha, quero sair desse tipo de ativo, e a Exceed ajuda a procurar, dentro do pool de investidores, um investidor interessado em adquirir.
E tem um projeto que está saindo do forno agora no segundo semestre, que é uma plataforma tokenizada em mercado secundário, um projeto em parceria da Exceed com a B3, que é justamente para digitalizar todo esse processo. E, de novo, não tinha parceiro melhor para isso, né? Ou seja, se a gente for pensar no mercado secundário, para a gente fazer liquidação em tempo real, etc., não tinha parceiro melhor que a B3, e a gente espera até o final do segundo semestre agora tá, enfim, 100% online com isso, e aí sim, trazendo mais uma ferramenta, mais um componente do mercado tradicional para o mercado de investimento de startups. Legal. Obrigado, Igor. Eu que agradeço, obrigado pelo convite.